A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Oh, glória a Deus, hein? Marcos, capítulo 9, versículo... Abre a tua Bíblia aí. Marcos 9, 23, 24, hein? Continuamos com essa série sensacional. É mentalidade de abundância. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós nos damos, realmente nos entregamos ao Senhor em oração, nos entregamos de todo o coração. Este eu creio, Senhor, é um coração que se volta para Deus. E o ajuda a minha incredulidade são os resíduos da carne, tentando como anzóis nos prender no passado. Mas esquecendo-me das coisas que ficam para trás, diz Paulo, prossigo para o alvo. Aleluia, em Cristo Jesus, essa soberana vocação, esse chamado. Aqui nesse texto nós vemos o desejo intenso do homem em crer, né? E ao mesmo tempo o seu arrependimento por perceber ainda na sua alma resíduos de incredulidade para ser confessado. O bom é saber que o sangue de Jesus pode perdoar esta incredulidade confessada com a intenção de abandoná-la, né? E que esse eu creio Senhor significa que esse encontro com Jesus deu ao Senhor alguma liberdade inicial para começar a obra. E tanto é verdade que Jesus continua ali, queria realmente levar aquele homem ao arrependimento, sabe? Mas porque a multidão concorria e ia começar a ver os milagres, e ele não queria que as pessoas seguissem ele pelos milagres. Ele queria que o povo se arrependesse pela palavra, né? Claro que ele fazia milagres por compaixão e também pela necessidade por causa da queda. Agora, vemos neste texto uma resposta muito sábia, não é? Ao mesmo tempo que a nossa fé ela está se descolando da incredulidade, deslanchando, cada vez mais esclarecida, bíblica, nutrida com graça, a nossa fé ela é filha da comunhão. Sabe que percebendo o amor de Deus, nós trocamos o medo, né? O cativeiro do medo, pela fé dos filhos de Deus. Que é a fé do Filho de Deus, Gálatas 2:20, a fé do Senhor em nós. O espírito de fé, que de 2 Coríntios 4:13, que temos esse espírito de fé, por isso falamos, não é? Preciosos irmãos, quando Deus pergunta para Ezequiel, você crê que eu posso fazer? O Senhor que sabe, então fala, né? O crer a ponto de dizer, né, meus irmãos, dar voz à palavra de Deus. Quando nós estamos tendo comunicação com o Senhor, a nossa comunhão só vai melhorando. Porque uma amizade ela se desfaz quando a gente começa a conversar menos. Mas quanto mais profundo cava, né, mais profunda a nossa amizade com Jesus. Quanto mais Ele consegue cavar no nosso coração, quanto mais, meus irmãos, profundo a graça cava no nosso coração, sabe? Vai cavando, vai cavando, vai cavando. Você não resiste, né? Você não fica assim brabo, escandalizado. Não, Jesus, não toca aqui não. Não, Jesus, essa área aqui não. Né? Você entrega o teu coração. Faça como o Senhor quiser, Senhor. Vai seguir a tua agenda, né? Quero entregar todo o meu coração. Esse é o meu processo para chegar a te amar e te adorar de todo o coração, né? Então, nessa jornada, os olhos do Senhor passam por toda a terra, 2 Crônicas 16:9, para achar um homem ou mulher cujo coração esteja inteiro no Senhor, né? Sem reservas. Escancarar mesmo o nosso coração, né? E à medida que o Senhor vai tendo liberdade, espaço diário, né? Sabe que cada dia que a gente não entrega o nosso coração para o Senhor, Ele endurece um pouco mais, esfria, fica mais cego, mais apaixonado e retrocede, apaixonado pelo pecado, pelas trevas, né? Mas cada dia que a gente entrega o nosso coração, sinceramente, Deus vai cavando, irmãos, e tirando aqueles resíduos que são os empecilhos à fé, né? Aqueles espinhos, pedras que impedem a semente de germinar e frutificar.
E este trabalhar meticuloso, paciente, né, de Deus que insiste em nos salvar, esse trabalhar diário da graça, se o coração for realmente aquele que se entrega, ouve a palavra, se entrega. Oh, meu Deus. Hebreus 4:2 diz que a palavra pregada não deu efeito naquela pessoa, porque não correspondeu, não misturou a palavra com fé. Quando nós misturamos a palavra com oração, 1 Timóteo 4:5 diz que tudo é santificado pela palavra e oração. E Atos 6:4 diz quanto a nós perseveraremos na palavra e na oração, né? Então essa consagração e meditação na palavra, a meditação na palavra expõe áreas que nós precisamos sarar. Lá em Isaías capítulo 1, diz que desde a cabeça até os pés cheio de chagas para ser saradas. A alma do homem está muito detonada, né? Nossos pensamentos, sentimentos, desejos, nós não sabemos o quanto estamos diferentes do Adão que Deus criou à sua imagem e semelhança. Perdemos muito na queda. E agora essa restauração é gradativa, né? Jesus diz, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as ovelhas, não é? Então esse trabalho da graça, que vai cavando profundo, meu Deus. Tanto que a Bíblia diz, se você vir a mim, você vai ter alívio. Se você aprender de mim, você terá descanso, lá em Mateus 11, 28 ou 30. Quantos que, como os 10 leprosos, vieram a Jesus e foram curados. Mas aquele que voltou, agradeceu e adorou, foi salvo. Quer dizer, quanto mais nós damos liberdade para a graça continuar e não interromper o processo, mais fundo ela cava e mais lixo ela tira. E quanto mais ela desentulha, quanto mais ela tira, né, dos nossos sentimentos, memórias, traumas, complexo, todo esse lixo emocional, fortalezas, sofismas, quanto mais profunda a graça trabalha em nosso coração, mais nós vemos a glória de Deus, mais a nossa fé aumenta e a nossa incredulidade diminui, sabe? É isso mesmo, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esse trabalhar contínuo da graça vai tirando tudo que nos limita, nos escraviza, nos empobrece, nos adoece, nos entristece. É um trabalhar para devolver, né? Imagem, semelhança e domínio. E aí o pêndulo é este. A incredulidade vai diminuindo o medo e vamos conhecendo cada vez mais o amor de Deus e vamos nos entregando com alegria, né? Deus ama o que dá com alegria. Nós começamos a nos entregar a Deus com alegria, percebemos os seus primeiros raios saradores e que já bebeu dessa água não tem sede de mundanismo e carnalidade. Quer mais Jesus, é a palavra, né? É a nossa meditação. Não é fanatismo, a graça nos desperta, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E esse trabalhar contínuo da graça, nos levando para níveis de liberdade, onde está o Espírito, está a liberdade, 2 Coríntios 3,17. E aí nós vamos contemplando com o rosto descoberto, de 2 Coríntios 3,18, tendo os nossos sentidos espirituais exercitados para discernir, e vamos contemplando cada vez mais o quanto Deus nos ama. Isso vai sarando nossas emoções e suprindo o nosso interior, que antes ficavam mendigando amor, antes nós ficávamos vivendo para o pecado, né, para a preguiça, para as coisas deste mundo. E aí desperta em nós agora o interesse por Deus, pela palavra de Deus, por pessoas cheias do Espírito Santo. Também por compartilhar e repartir com aqueles que nada têm do Evangelho, evangelizando, né? E ajudando, custeando, como se diz, ajudando financeiramente, financiando a pregação do Evangelho. E assim, meus amados, nós vamos aqui vendo que esse cavar profundo da graça vai retirando traumas, manias. Esse cavar profundo, né, no nosso coração, vai tirando manias, né? Vai tirando um ponto de vista equivocado, até mesmo interpretação dos fatos. A pessoa, ela tem uma opinião, né, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está fundamentada no erro. Então é toda uma concatenação que está baseada no erro. Então a pessoa, ela interpreta a vida de uma ótica errada, também a partir de feridas, né, pessoas que
estão cheios de traumas e cheios de dores, e isto afeta a maneira como nós vemos a vida e agimos com Deus e com as pessoas. Nosso relacionamento com Deus, sem conhecê-lo, vai ser baseado no medo, né? Jó dizia antes, eu só conhecia por ouvir falar. Hoje meus olhos te veem, por isso eu me arrependo, me abomino no pó. Então, quer dizer, o relacionamento religioso de Jó com Deus, só de ouvir falar, era um relacionamento que não produzia um impacto em sua alma, era apenas um relacionamento toma lá da cá, né? Um relacionamento baseado no medo, porque ele nunca tinha visto o amor de Deus, então ele tentava aplacar a ira de Deus. Então tudo que ele fazia era para tentar ganhar o favor de Deus, a aceitação de Deus. Um relacionamento tenso, né? A oração de quem não foi limpo pela graça é uma oração de uma pessoa culpada, de uma pessoa que se sente indigna, né? Que acha que as suas falhas vão impedi-la, porque ela confessou, mas ela ainda se sente indigna. Então esse senso de culpa, indignidade e essa cegueira, misturado com traumas, fraquezas e limitações, faz com que o relacionamento com o homem diante de Deus seja um relacionamento tentando se justificar por obras. Quando na verdade nós percebemos pela graça que somos aceitos em Cristo, amados, e percebemos o quanto realmente Deus nos aceita e quanto nós somos capazes nele, pela presença dele em nós, nosso relacionamento com ele muda, de medo para amor, com alegria aí, entendeu? Começamos a nos desprender do pecado também, porque Deus começa a ser precioso e muito melhor que o pecado. Tudo começa a mudar. As nossas orações já não são orações religiosas, mas sim orações cheias de gratidão e fé. Então, uma pessoa religiosa que se relaciona com Deus, ela não tem como ser sarada, porque ela ora a partir do medo e só ora os efeitos da queda. Ela não ora a partir do coração, pedindo que Deus liberte o seu coração. O relacionamento religioso baseado no medo, ele tenta mudar o desempenho, entende? É uma mudança de eu vou mudar o desempenho para ver se agrada a Deus. Quando na verdade o que agrada a Deus é libertar-nos primeiro, interiormente, o querer efetuar, né? Então enquanto Deus quer trabalhar no coração para realmente transformar de dentro para fora, a religião ela tenta mudar o comportamento, né? Os fariseus eles eram ótimos no desempenho, né? Jesus dizia lá em Mateus 23. No versículo 26, vocês por fora, fariseus, parecem formosos, seu desempenho é excelente, mas seus interiores são cheios de imundícia. Então quer dizer, só a graça vai lá aonde alma e espírito, né? Lá vai a espada, lá vai a pomada da graça. Então os fariseus, eles mudavam o comportamento, mas eles continuavam gostando do pecado, eles amavam o pecado no secreto do coração. Então não havia neles realmente uma mudança que só a graça produz, só o novo nascimento. Então era muito precária a religiosidade judaica, né? Tanto que Jesus chegou para a religião, um país aí, Israel, cheio de religião, e disse, olha, vocês são como ovelhas cansadas, sem pastor, né? Por dentro exaustas, por fora aflitas. E chamava os fariseus de realmente raça de serpente, quer dizer, então havia muitos demônios, né, ali, tentando, porque eles estavam tentando santificar, mas a religião não produz isso, né? E quanto mais os fariseus tentavam mudar, mais parece que debaixo da lei, mais culpa, condenação, esforço e hipocrisia, né? O Lucas 12:1 diz, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Por que a religião produzia fingimento? As pessoas não conseguiam mudar e fingiam. O melhor que eles podiam fazer era fingir que tinham mudado para ser aceitos no clube santo. Como eles não conseguiam, porque a religião não produz, né? Essa mudança só a graça produz, né? Tanto que Paulo, pregando em Gálatas 1, chama de toda religião que não for, né, gerado ali pela graça de Deus, como doutrina de demônios. Por quê? Por que acontece isso? Porque os fariseus pegavam o pecador e faziam eles 2 vezes digno do inferno. Porque piorou, né? Piorou porque eles eram pecadores, agora eram pecadores fingindo ser santos, tentando ser santos, né? E fingindo mesmo o tempo todo. O máximo da religião é fingimento, porque o homem não consegue mudar o querer efetuar
com alegria, como a graça faz. Então a religião gerava pessoas ali cansadas, exaustas e cheias de fingimento. Agora, a proposta da graça é trabalhar, né, nessas áreas de alma, né, mudar completamente, você vê aí os pensamentos, né, essa metanoia, que é a mudança de mente, o verdadeiro arrependimento, que é ganhar, né, pela renovação, pela palavra, a libertação das fortalezas que estavam ali, sofismos, pontos de vista que estão no homem caído por causa da queda de Adão e Eva. Você veja que em Efésios 2:2 diz que o príncipe da potestade do ar está guiando todos os homens. Nós escapamos, diz lá em Efésios 2:4-5, oh, glória a Deus. Agora, o que nós vemos é que esse trabalhar da graça maravilhoso vai fazer com que essa exclamação, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade, nos leve a usufruir esses dois trabalhares da graça, que nos beneficiam e nos fazem avançar. Eu creio, Senhor, que é alguma liberdade já que o Senhor tem, está trabalhando, operando, nos animando para se consagrar e para fazer boas obras já, né? Nós somos fiéis no pouco, no muito Deus vai colocar. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou, Filipenses 3,16, né? Tudo que vier à tua mão, faça conforme tuas forças atuais. Então, quem é fiel no pouco, Deus vai acrescentando cada vez mais. Veja só. Enquanto a nossa fé inicial, aquilo que Deus já produziu, né? Estamos agradecidos por aquilo que Deus já produziu. Mas não estamos conformados, parados, né? Paulo escreveu metade do Novo Testamento e dizia, eu ainda não cheguei lá. Então ele prosseguia para o alvo. O mesmo que está dizendo aqui, eu creio, Senhor, ou seja, em algum nível o Senhor já me libertou e eu quero te agradecer e quero praticar isso, é o mesmo que vai para debaixo do sangue e continua tratando resíduos e continua permitindo obras mais profundas do que no culto anterior, do que na live anterior, do que no áudio anterior. Ele continua expondo o seu coração para que os resíduos da incredulidade, né, sejam extirpados. Salmo 56:3 fala dessa batalha da carne e do espírito. No dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Aqui o que nós estamos vendo, então, é este aumento no espírito e essa diminuição na carne. Então nós estamos com uma fé cada vez mais frutífera e a incredulidade ela está diminuindo. Por quê? Porque nós começamos a conhecer que Deus nos ama, que a palavra de Deus é a verdade. Nós começamos a ter argumentos para responder ao medo. Quando antigamente nós orávamos, nós dizíamos, mas será que Deus vai agir? Nós desconfiávamos de Deus, isso é da queda. Quando Adão e Eva se esconderam de Deus de medo, entendeu? Desconfiaram do amor de Deus. Então isso está encalacrado na natureza humana, a interpretação errada de Deus. As pessoas, elas então pensam dessa maneira, até que as fortalezas caiam. O homem, ele sempre acha que Deus não vai dar o que ele está pedindo, ou porque ele não merece, ou porque Deus não se importa, ou porque é muito difícil e complicado, né? Então, esta incredulidade encalacrada faz com que a pessoa ore, e aí você pergunta para ela, recebeu? Ela fala, tomara, se Deus quiser, entende? Ela não consegue ter essa expectativa, porque ela ora e aí você pergunta para ela, o que você recebeu? Ela está com medo ainda, ela está ansiosa ainda. Ela não espera que Deus vá, de fato, fazer aquilo. Ela não espera, ela gostaria, ela queria, ela sonha. Mas se você dizer, você crê que Deus agiu nessa tua oração? Você crê que algo mudou aqui agora, né? A Bíblia diz em Marcos 11:23-24, quando você orar, crê que aqui recebeu, naquele momento, né? Vai aparecer no visível e na estação própria, mas você recebeu naquele momento. Aquilo foi passado do espírito para a alma, já veio, já houve